Sou o professor Heitor do Colégio Progresso de Campinas. E hoje eu gostaria de dar uma ideia, pensando na segunda fase dos vestibulares, dos grupos vegetais. São 4 os principais grupos vegetais que aparecem nos vestibulares, tá? E tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, a dependência da umidade superficial por essas plantas, tá? Então, briófitas é o primeiro grupo, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Falando um pouquinho deles, pessoal, o que é bom a gente guardar, o que é bom a gente não confundir, tá? Porque é muito comum pequenos detalhes a gente trocar na hora de fazer uma resolução para a prova. A dependência da umidade superficial. Assim como os animais, as plantas, aos poucos, foram adquirindo uma independência da umidade superficial. Então, nós dizemos assim, que elas adquiriram uma independência da umidade para a sobrevivência e para a reprodução. Agora, essas coisas vão acontecendo devagarinho, tá? Quer dizer, a independência, ela vem à medida que os organismos vão desenvolvendo determinadas adaptações. As briófitas, vamos começar por ela. Quem são? Os musgos. Musgos, aqueles vegetais bem simplesinhos que formam uma espécie de um tapete aveludado em pedras, troncos de árvores, né? São plantas tão pequenas e ainda não têm nem raízes e nem vasos condutores. Pelo fato de não terem raízes e vasos condutores, elas dependem da umidade superficial que vai passar de célula a célula nos seus tecidos, tá? Então, ela depende dessa umidade. Ela ainda não tem uma raiz para buscar a umidade embaixo da terra e nem tem vasos condutores que poderiam transportar para a sua parte fotossintetizante essa mesma água utilizada como matéria-prima para a produção de glicose durante a fotossíntese, tá? Viram que eu evitei de falar em folha, né? Por quê? Porque musgo ainda não é uma cormófita, ele é uma transição entre talófita, que não tem raízes, caules e folhas, e cormófitas, vegetais que têm raízes, caules e folhas. O que o fungo tem? O fungo tem rizoide, filóide e cauloide, tá? Então, é no filóide, que é uma estrutura que ainda não é folha, que ele vai ser capaz de fazer a fotossíntese. E veja só, eu coloco uma dependência para a reprodução aqui. Esta dependência para a reprodução quer dizer exatamente o quê? Anterozoides, quase espermatozoide, hein? Espermatozoide é de animal. Anterozoide é gameta vegetal que nada. Ele usa a umidade para chegar até o gameta feminino, tá? Chamado oosfera. Tudo bem? Então é isso. Briófita depende para a sobrevivência e depende para a reprodução. Pteridófitas. Os vestibulares consideram as pteridófitas como sendo os primeiros vegetais a terem vasos condutores. O vestibular desconsidera a briófita que tem vaso condutor, embora existam briófitas que têm estruturas como traqueídes, por exemplo, tá? Que são vasos condutores de seiva. Porém, para o vestibular, vamos ficar nos debater aqui, ó. Quem inventou, quem inaugurou o vaso condutor de seiva foi a pteridófita. Então ela já tem raiz, ela já tem vaso condutor de seiva, então ela pode buscar embaixo da terra. E a reprodução dela ainda depende da água, porque o anterozoide vai nadar até a oosfera. O que vai acontecer? Pteridófita, vamos lembrar primeiro, né? Samambaia e avenca. Gimnospermas, pinheiros, angiospermas, você pode pegar as árvores frutíferas, as gramíneas, as palmeiras, tá? Então são grupos vegetais diferentes, que já inventaram também vasos condutores. Aliás, eles evoluíram a partir das pteridófitas. Então eles também independem para a sobrevivência da umidade superficial. Então eles não vão mais depender da água superficial, ele pode buscar embaixo da terra e levar até as folhas, ok? Tá? E aqui, para a reprodução, o que vai acontecer? As gimnospermas e angiospermas têm pólen, transportados aí por agentes polinizadores, seja vento ou seja animal,
e esse pólen vai germinar na parte feminina da flor, vai formar o tubo polínico que vai levar o núcleo espermático até a oosfera. Então a fecundação vai ser interna, tá? Então veja a diferença. Nas que dependiam, briófita e pteridófita, o anterozoide nadava até a oosfera. E na angiosperma e na gimnosperma, eles independem, porque agora o tubo polínico provoca aquilo que a gente chama de fecundação interna, né? De uma certa maneira, isso aqui é quase o pênis que existe nos répteis e que tornou a fecundação dos répteis independente da água. Então nós podemos comparar um pouquinho, né, com aquilo que acontece nos répteis, a partir dos répteis, a fecundação interna independente do meio aquático. Ok? Então, uma pequena revisãozinha e espero que vocês façam uma boa prova. Obrigado.